UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, eu, Vanderlei Lima e Bruno Grossi do UOL Esporte, vamos entrevistar um comunicador pra lá de versátil, pragmático na essência da profissão. Foi repórter, narrador e é apresentador. Trabalhou no rádio, trabalha na televisão, fez esportes, programa de auditório e na área policial. Ufa, será que está faltando alguma coisa aos 62 anos? Ele vai responder, é claro. Imagens na tela. Este é José Luiz da Atena. Datena, obrigado por nos receber aqui na Band. Como a comunicação entrou na sua vida? Desde moleque, né? Desde pequenininho eu gostava de brincar, de transmitir jogos, né? Eu joguei futebol quando era moleque, joguei não, fingia que jogava numa época lá em Ribeirão Preto que tinha o Sócrates, por exemplo, surgindo no futebol. Aliás, a gente ia junto andando para o campo, ele jogava uma categoria acima da minha e grandes jogadores. O Zé Mário, um ponta que morreu de leucemia, quase veio para o Palmeiras, foi o cara que veio para a seleção brasileira antes do Magrão. E ele veio jogando pelo Botafogo, foi convocado pelo Evaristo, naquela seleção do Evaristo. Era um moleque que parecia o Garrincha, era um ponta direita que foi deslocado para a ponta, era um meia de ligação, que a gente chamava na época, só que tinha o Sócrates. Como pintou o Sócrates, ele foi para a ponta direita. E esse moleque, com mais outros craques da época, só tinha jogador bom de bola, o único ruim era eu. Mas eu era capitão do time, com esses caras jogando, porque eu já xingava todo mundo, gritava com todo mundo e dava porrada pra caralho. Então, eu normalmente era capitão do time jogando com essas feras. Eu joguei bola contra o Magrão, a favor do Magrão, e o que eu vi o Sócrates fazer e esse Zé Mário fazer, poucas vezes eu vi depois na sequência com os grandes craques do futebol brasileiro. Então eu cresci no meio esportivo. E muitas vezes eu narrava, a gente ficava de gandula, depois a gente jogava na partida preliminar do considerado time amador, né? Que hoje eu sei lá que categoria que é, eu não sei se é Júnior A ou Júnior B, tinha aquele amador, cadete, aquele monte de categoria. E a gente era dentro de leite, juvenil e daí por diante. Então depois que a gente jogava, os caras jogavam o jogo de fundo para depois ter o jogo principal. E a gente ficava de gandula e eu aproveitava, ficava narrando os jogos dos caras ali. E fui pegando gosto pela coisa. Agora, você jogava em qual posição? Eu jogava de lateral direito e quarto zagueiro. Lateral que apoiava como um raio, defendia como um tigre, falava pra cacete, mas não jogava porra nenhuma, jogava muito mal. Mas jogava porque eu era amigo de todo mundo e falava demais, né? Tipo, sei lá, tipo Moisés, Abelão, dando porrada pra caramba. Então é por isso que eu me garantia como jogador. Mas técnica absolutamente zero. Mas alguém chegou pra você e falou, o Magrão, por exemplo, chegou e falou, ô meu amigo, é melhor... Não, pelo contrário. Eu acho que se eu jogasse bola hoje, um monte de perna de pau que tem jogando de zagueiro, eu até poderia jogar em algum time grande. Porque eu jogava no meio de jogador muito bom de bola, Jorginho, Zé Bernardes, tudo cara lá que resolveu. O Jorginho chegou a jogar no Comercial, no time de cima. O Zé Bernardes, irmão do Márcio Bernardes, era um craque. Lembrava muito o Zico, mas quebrou a perna no jogo contra o Flamengo. Eu poderia ter seguido carreira, eu seria um perna de pau, mas acho que dá até para jogar em algum desses times aí. Datena em quantos irmãos na família? Eu e minha irmã só, Célia. Quase que eu sou filho único. Mas não fui criado pela minha avó, eu fui criado pela minha mãe e pelo meu pai mesmo. A avó só lá atrás. Aliás, duas vós maravilhosas, Vó Luiz e Vó Maria. Qual foi o momento que você percebeu que não era para ser o zagueiro e ia ser o comunicador? Foi o primeiro momento que eu peguei numa bola. Ali eu já sabia que eu não tinha muito jeito para coisa. Mas me lembro uma história muito engraçada do Telê, né? Que eu tinha muita discussão com o Telê, que para mim foi o maior treinador que eu vi até hoje, não teve ninguém igual. Porque o Telê naquela época, a gente entrevistava os caras durante o jogo, que hoje é inadmissível. Você não pode entrar no campo. Mas a gente ficava do lado dos treinadores, um repórter em cada banco de reserva,
entrevistando, aí, o Tele, o que você está achando do jogo? E de repente ele do São Paulo tomando de 3-0, o cara tinha que falar com você. E o Tele nunca gostou disso, nem na concentração. Acabava o treino, aquela porrada de repórter pra cima dos caras, inclusive em jogo de seleção brasileira, em Copa do Mundo. Não tinha esse negócio, essa frescura de banner, assessor de imprensa, não existia isso. Era relacionamento seu com os jogadores. Então você entrava e era uma zona saudável. Você era amigo de todo mundo era amigo de você. Alguns, é claro, que metiam um pau no jogador, os jogadores não aceitavam muito. Mas o Tele tinha esse negócio. O Tele, por exemplo, inventou aquela história de não falar de futebol no dia do jogo. Eu falei, cacete, você vai falar do quê? Vou perguntar de ópera para você, mas ele já tinha uma visão do que seria o futuro, né? E durante o jogo ele não gostava de falar, então normalmente eu brigava muito com o Tele, mas que eu adorava. Ele também gostava de mim. Então a gente ia num restaurante que era o antigo Paulista Grill, que era do Esquerda, que hoje tem uma pizzaria famosa em São Paulo. Esquerda jogou no São Paulo também. A gente ia nessa churrascaria, o Tele sentava lá no canto e eu do lado de cá. Quando eu estava com o Tostão, com o pessoal que fazia comentário aqui, o Tele vinha e sentava para conversar com os caras. Eu ficava meio de esgueio. Mas quando eu estava sozinho, e ele sozinho, de vez em quando ele vinha conversar comigo. E um dia eu me lembro que ele, sobre essa pergunta de futebol, eu me lembro que ele pegou um jornal, estava a capa, acho que era o Jornal da Tarde, e tinha o Parreira com o pé em cima da bola. Aí ele falou assim para mim, ô Datena, um cara que pisa na bola desse jeito não pode ser técnico da seleção brasileira. E o Parreira chegou a ser um grande treinador sem jogar bola, mas era mais ou menos isso. Eu estava para o futebol como o Parreira estava. Talvez eu pudesse ter tentado até carreira de treinador. Seria um treinador disciplinador e tal, apesar de não entender muito de tática. Até hoje eu não consigo entender esses sistemas que esses caras jogam. Eu entendi o 4-3-3, depois disso aí, lateral virar ala, ponta virar meia ou ala. Até hoje eu não consigo entender essa porra, eu só fico olhando o jogo e acho legal. Mas quando eu ouço os caras comentarem, eu não consigo ver o que os caras estão vendo. Eu não consigo ver, mesmo porque os caras vêm com estatística pra cacete, de repente o cara fala assim, olha, o Barcelona tá jogando mal pra caramba, o Barcelona faz um gol, pô, mas que brilhante a partida do Barcelona e tal. Antigamente era diferente, eu aprendi muito vendo futebol, porque eu comentava futebol, até um asno como eu na beira do gramado, você ficava lá 90 minutos assistindo o jogo, o comentarista era o Mário Sérgio, o comentarista era o Rivelino, o comentarista era o Pelé, o comentarista era o Juarez Soares, o comentarista era tudo cara fera. Então você via o jogo através dos comentários de quem jogou bola. Aliás, quando começaram a falar, porra, jogador de futebol não pode comentar. Eu conversando com o Luciano um dia, o Luciano falou, Datena, como é que eu vou pedir um diploma de jornalismo para o Pelé e para o Rivelino, para esses caras para comentarem futebol? Fica meio difícil. No que ele tinha razão. Hoje tem uma boleirada fantástica que comenta futebol, são os grandes comentaristas, além dos naturais que nós temos aí, de gente muito boa. Mas, por exemplo, tinha um jogo Bragantino e Corinthians. O Bragantino em cima do Corinthians, metendo bola na trave, e o cacete e tal. Aí, de repente, o Mário Sérgio falava assim, Corinthians vai meter um gol já já. Hoje é difícil você ver isso, a não ser esses caras que jogaram bola, que foram treinadores e tal, Muricy, esses caras assim, Casão, né? Ele falava, porra, mas o Corinthians está tomando maior sufoco, por isso, por aquilo outro. O cara explicava o jogo que ele estava vendo, ficava muito mais fácil você entender. Hoje que esse negócio de variação de ala, por exemplo, eu acho esse negócio do Guardiola uma coisa super valorizada. É um bom treinador? É um grande treinador, mas talvez não seja hoje a referência do futebol. Esse negócio de posse de bola é um negócio muito relativo. De repente um time tem 80% de posse de bola e perde o jogo. Objetividade às vezes é mais interessante. Então eu acho que esse negócio de muito sistema de jogo, se bem que a gente se fudeu na Copa do Mundo do Brasil por causa disso. Quando a Alemanha meteu aquele totó na gente, eu estava narrando o jogo com um branco do lado, porra, no 7-1, aliás eu parei de narrar o jogo, comecei a rezar o Pai Nosso. Cada vez que os caras pegavam a bola, o Pai Nosso que está no céu, para não tomar mais gol.
Por quê? Porque o Filipão, que foi um dos maiores treinadores que eu conheci, com o Parreira, que era outro campeão que estava ali no banco, a Alemanha começou a jogar um futebol que eles não sabiam o que era aquilo. E os jogadores olharam para o banco, o Filipão olhou para o Parreira e os dois, o que esses caras estão jogando? Aí nós tomamos no rabo com 7 gols, porque era um esquema de futebol diferente. Então, acho que ali nós perdemos a Copa. Você falou dos comentaristas de hoje com uma linguagem diferente, com números... Não, tem caras muito bons. O que eu não gosto é esse negócio de estatística. Eu acho que estatística funciona principalmente para voleibol, basquete, que é um negócio muito matemático mesmo. Ali você consegue determinar pontos importantes, porque é a mecânica do jogo. Futebol americano. E aliás, eu narrei essa porra, só tinham 2 narradores de futebol americano no Brasil. Um era o Luciano, o outro era eu. Porque quando o Luciano não queria vir 2 horas da manhã narrar futebol americano, ficávamos eu e o Silvio Lancelotti narrando essa porra. Eu descobri porque que os caras jogam até 40 anos lá, o marido da Gisele Bündchen, o Tom Brady e tal. Acho que é para entender a porra do jogo. Eu narrei esse jogo um tempão e não entendia porra nenhuma. Só falava lá, wide receiver, o caramba. Aí agora você pega Everaldo, pega esses caras da ESPN, pega esses caras que dão Paulo Antunes e tal. Os caras sacam tudo, mas aí a estatística vale pra cacete. Você entendeu? Acho que no futebol ela é menos aplicável e depende ainda muito da condição específica de cada jogador. Claro que o esquema é fundamental, é importante, mas como os times são muito parelhos hoje em dia e os esquemas são muito parecidos, ainda o chamado 1 contra 1 resolve, né? Messi, Neymar, Mbappé, Cristiano Ronaldo, esse negócio assim. Então eu acho que não precisa ficar... O cara cruza uma bola na área, em 1932... O cara fez um cruzamento da direita, a bola caiu. E 98% de jogadores fazem gol de cabeça. Eu acho isso meio desnecessário. Mas mesmo esses caras que ficam com estatística também sabem ler o jogo. Os caras são muito mais preparados, eu acho que por causa da internet, do que a gente da nossa época. Eu, para fazer um jogo de futebol, eu vinha de Ribeirão Preto num busão, saía 2 horas da manhã num busão, tinha que comprar todos os jornais da época, tirando a Gazeta Esportiva, que fazia futebol, e procurava nos outros jornais tudo quanto é coisa que tinha a respeito do jogo que você ia fazer. Hoje você aperta um cacete num botão, você tem na hora ali. Que dia que o cara marcou o gol de bicicleta contra quem e tal. Então isso faz com que o profissional seja mais ágil e tenha informação mais rápida. Só que enche o saco toda hora o cara ficar falando de estatística. Isso da minha opinião. Posso estar enganado. Acho que é mais legal ver o jogo. Agora, Datena, onde a TV Globo entrou na sua vida? Lá em Ribeirão Preto? Como que foi esse início? Ribeirão, da IPTV. Como que foi? O Oliveira Andrade me ouviu trabalhando e falou assim, ó, vem cá, Datena. O Oliveira sempre foi... você não quer fazer televisão? Eu falei, eu quero. Aí comecei a fazer televisão. E tinha um time fantástico naquela época na IPTV. Era o Nelson Araújo, que faz hoje o Globo Rural. Tinha o Heraldo Pereira, que é meu irmão desde a infância, conheci na época do Cajuru. Tinha quem mais? Roberto Purnier, Marcelo Canelas. Era toda uma equipe só. E eu era obrigado a fazer, porque eu sempre fiz matéria de esporte, fazia o Globo Esporte, mas fazia matéria de geral, fazia matéria para o Fantástico, fazia matéria para o Globo Rural. Ganhei 2 prêmios Herzog de jornalismo, coisa que o cara que vê o Brasil Gente hoje não imagina, que eu ganhei 2 prêmios Herzog de direitos humanos. Os caras falam, porra, é porque esse porra desse programa caiu na minha vida de uma maneira absurda, que eu nem imaginava fazer programa de polícia, nunca imaginei. Pelo contrário, quem me conhece lá atrás, se você deve lembrar, a molecada hoje nem lembra disso, que parece coisa do passado e é mesmo, da época da paleontologia. A gente era tido como um repórter criativo. Éramos eu, aqui em São Paulo, e o Canuto, em Maceió, com como é o nome daquele cacete, daquele jogador? Jacozinho. Jacozinho. Eu com o Peu aqui, a gente só fazia matéria tida muito criativa. O que esses youtubers fazem hoje, eu fazia naquela época e o Canuto fazia naquela época. O que esses caras fazem hoje, a gente fazia naquela época. A gente era youtuber da Idade da Pedra, o Flintstone e o Barney.
A gente fazia esses cacetes desses negócios. Por exemplo, uma matéria, o São Bento de Sorocaba contratou um jogador chamado Hamilton. E para contratar o caralho do cara que era artilheiro do Campeonato Paulista, o que eles fizeram? Pegaram uma firma para vender sorvete e poder agregar o preço do cara. E o cara começou a fazer gol pra caralho, e todo mundo queria o cara. Aí eu com o Cabreira, que era um cinegrafista muito bom que tinha na Globo, nós fomos para Sorocaba, arrumamos um carrinho de sorvete, e o cacete do cara tinha que ficar dentro do carrinho de sorvete. O São Bento de Sorocaba investiu eu do lado do carrinho de sorvete. Aí eu abria a tampa do carrinho de sorvete e saiu o cara lá de dentro. Que naquela época o jogador se propunha a fazer isso. A gente fez cada matéria engraçadíssima, era um negócio engraçado. No fim, nós quase matamos o cara de pneumonia, porque o carrinho estava gelado pra caralho. E quando você errava a passagem, o cara se fudia. Fantasma do rebaixamento. E não tinha corte técnico, porque hoje você faz tudo com equipamento, esse negócio. A gente tinha que fazer tipo cinema B. Então, fantasma do rebaixamento. Pegava um lençol, amarrava numa linha de pescar e saía com o lençol. Olha, comercial pode cair, aí botava o lençol andando para todo lado e tal. E no final era um cara que tinha debaixo do lençol. Só que para provar que não era um cara, a gente botava o cara no barranco. Sabe o que é barranco? Barranco mesmo. Eu botava o cara na beira de um abismo assim. Aí eu ficava assim com o lençol, ó, você vê que não tem ninguém aqui debaixo, coordenava, quando eu tirava o lençol, o cara se jogava no barranco. Aí não aparecia ninguém ali embaixo. Era o efeito especial da época. Me lembra aquele cara que fazia aqueles filmes B horríveis norte-americano, que se imortalizou com isso. Esqueci agora, o nome do diretor. Quem trabalhou com ele teve o privilégio, que foi o Juarez Soares, e foi o meu caso, né? E ele falava isso pra mim, quando você encontrar com o Datena, pergunta pra ele como ele saiu da Globo. É verdade que você pegou um diretor da Globo e chacoalhou ele? Ah, não, foi uma discussão com um cara que eu devo muito para esse cara. Foi uma discussão que muita gente tinha. Era com o Marco Mora, que era um cara invocado pra cacete. E eu nunca fui um cara muito legal também. Eu não sou campeão brasileiro de popularidade, nem de... E quando eu era moleque, eu era pior ainda. Eu saía na porrada. Mas com o Marco chegou a ser uma discussão, mas ele me ajudou muito, porque depois que eu saí da Globo, eu fui para Ribeirão Preto, e eu não fui mandado embora da Globo de São Paulo. Eu voltei para Ribeirão, mesmo porque eu achava um saco viver em São Paulo aqui naquela época. Tinha problemas familiares, estava longe dos filhos e tal. E era um timaço que a gente tinha aqui na Globo. Era o Cabrini, Gilson Ribeiro, de repórteres. Eu, Ceará, tem mais uns caras fodidos. Era tão interessante trabalhar na Globo aqui, porque a Globo tinha um equipamento. A TV Globo tinha um equipamento. E a gente fazia o Globo Esporte, que era apresentado nada mais, nada menos que pelo Osmar Santos. Era o Osmar quem apresentava, e esse time de repórteres. Só que a gente tinha meia hora para fazer uma matéria. Ou você era criativo ou era muito bom tecnicamente, que era o caso de alguns. Acho que eu era o cara que mais fazia loucura e a molecada fazia mais a parte técnica. São caras brilhantes, Cabrini, Tomé, lembrei o outro, Gilson Ribeiro e tal, Andreoli, que a gente chamava de bonitão. Então a gente tinha que fechar uma matéria em 20 minutos. Se não fechasse, tinha que passar o equipamento para outro cara. Com o Marco eu tive uma ligeira discussão, acabei voltando para Ribeirão, mas quando eu fui contratado pela Band aqui em São Paulo, que o Luciano me chamou, foi indicação do Marco Mora. Isso eu devo muito a ele, que ele ligou para cá e como eu tinha tido uma discussão com ele, o Paulinho Matius, que também já morreu, gozado que a gente começa a contar a história. Todos os caras que a gente conviveu já morreram. Então é bom você botar logo essa porra dessa entrevista no ar, quem sabe ela seja in memoriam. Mas o lance é o seguinte, eu estava sentado, eu tinha dinheiro para comprar um quibe, aquela porra daquela Zélia, lembra? Tinha confiscado o negócio de fundo de garantia, aí eu tinha saído da TV de Ribeirão, eu só estava com fundo de garantia e ninguém queria me contratar, porque eu tive uma rusga com o Collor na época, por causa de política e tal, e ninguém queria me contratar, e a Globo estava apoiando o Collor naquela época. Porra, eu tinha dinheiro para comprar um quibe e a passagem do ônibus, mais nada. Cheguei aqui, fiquei no banco esperando o Paulinho me chamar, o Paulinho Matius. Fiquei lá no andar de cima, aqui num sofazinho desse, ou numa pendura desgraçada. Não tinha dinheiro para a molecada comer, já tinha 2 filhos. Tinha o Joel, o Vicente, éramos eu e a Matilde. Eu estava fudido, literalmente. Eu falei, puta, será que os caras vão lembrar daquela discussão com o Marquinho? Naquela época não tinha internet, não ficava saindo toda hora do UOL.
Porque, pô, toda hora eu tô no UOL. Eu apareço mais no UOL do que o Marcola, caramba. Os caras só mandando além em mim. Bom, mas o negócio é o seguinte, aí eu falei, pode pô, descer a lenha quem sabe dar uma... Não, pelo contrário, é o melhor site do Brasil, eu adoro o UOL. É que eu faço cagada de vez em quando mesmo, isso aí eu não tenho dúvida, mas nada contra. Eu sou absolutamente democrático, mas inclusive nas cagadas. Agora, o lance é o seguinte, eu estava esperando, porque era a última oportunidade que eu tinha, que ia acabar a minha grana, cara. E aí eu sentei na frente do Paulinho, ele tinha a língua presa, falei assim, ô Cagalho, tudo bem? Falei, tudo bem. O Luciano mandou te contratar, mas foi um cara quem ligou aqui. Aí ele falou para a secretária, lembra até o nome dela, Elza, liga para o Marco Mora. Eu falei, fudeu. Porra, eu estava esperando que não... Aí, de repente, ele me passou o Marquinho falou da Atena, eu que te indiquei. Então eu sou muito grato a ele por isso. É mais fácil cobrir esportes, política ou polícia? Não, ao contrário, ao contrário. Eu acho que o cara que faz esporte faz qualquer tipo de matéria. E os caras que fazem outras matérias não fazem esporte do jeito que o cara de esporte faz. Eu acho que o cara que faz matéria esportiva é o cara mais preparado para fazer qualquer coisa que você pode imaginar. Cobre tudo. E geralmente sem absolutamente nada. Hoje em dia, com informação, eu imagino como é que a gente seria naquela época. O Juarez era repórter, pô. Eu era repórter, o Eli Coimbra era repórter, Flávio Prado era repórter, Faustão era repórter. A gente rolou fio um do lado do outro. Então eu imagino essa molecada daquela época, esses caras daquela época, molecada, hoje os caras estão com a minha idade, 60 anos, 62, 63, 66. Imagino esses caras com os recursos de hoje, né? É o mesmo papo que você fala de Messi, Pelé, aquelas comparações meio malucas, mas que tinha Pelé pra caramba naquela época na imprensa, tinha. Eu sempre achei que todo cara que saiu do esporte para fazer outra coisa se deu bem. Mas o contrário, a recíproca não é verdadeira. O cara que faz política não faz esporte tão bem. O cara que faz... Enfim, eu acho que o cara que é preparado para fazer matéria de esporte faz muito bem. E onde que tem mais problema de corrupção, no esporte ou na política? Ah, tudo a mesma merda, velho. Aí o cara fala assim, porra, você faz matéria policial. Porra, tem uma corrupção desgraçada no futebol. O futebol brasileiro até hoje o último processo que eu levei foi do Ricardo Teixeira, que ele queria que fizesse o estádio do Corinthians, senão, porque ele brigou com o Juvenal. Senão não ia ter Copa em São Paulo. Eu falei, pô, manda ele enfiar essa merda no... Primeiro que nós não precisamos de Copa no Brasil. Isso eu falei para ele, falei pro Lula na época. Falei, o Brasil não precisa de Copa, nós estamos numa merda de dar dó, que não vamos fazer Copa do Mundo aqui, gastar dinheiro com estádio e tal. E o Ricardo Teixeira me processou porque eu xinguei o Ricardo Teixeira. Aliás, uma das minhas testemunhas de defesa, que eu agradeço muito, foi o Romário, o baixinho, foi lá e xingou mais ainda o Ricardo Teixeira do que eu tinha. Porque eu achava que não precisava fazer o estádio do Corinthians para ter Copa em São Paulo. Se ele quisesse, faria do Morumbi ou não tinha Copa em São Paulo. Pô, dos 12 estádios que nós tivemos, a maioria virou pasto e 10 estão com problemas de corrupção. Dessas empresas canalhas, que inclusive o Odebrecht, que construíram esses estádios, legado da Copa, que não tivemos nenhuma. Nem de Olimpíada, nem de porra nenhuma. Lembra as matérias de Olimpíada que o cara pegava a medalha de ouro, 2 dias a medalha estava verde, era ecológica. Depois acharam 2 quilos de ouro com o Nussmann lá na Suíça. Então, a corrupção no futebol brasileiro sempre foi uma coisa existente. Política e polícia é quase que foneticamente a mesma coisa. Então, tem bandido pra caramba na política também. Então, você fazer um programa de polícia não é muito diferente do que cobrir esporte e política. Mas polícia é um saco que eu caí para fazer esse tipo de programa, é muito difícil. Eu caí de paraquedas para fazer esse programa, não tinha alternativa. Sim. Senão eu não faria nunca. Você ainda gosta de fazer? Do quê? Polícia? Eu nunca gostei de fazer polícia, eu sempre odiei fazer polícia. É que eu estava numa equipe de esportes lá da Record, o Lafon, o finado Lafon, que deu chance para o Ratinho, deu chance para o Raul Gil, deu chance para todo mundo, gostava muito de mim. Ele me chamou um dia lá e falou assim, olha, o bispo quer que você faça o Cidade Alerta. Eu falei, eu não vou fazer essa porra desse programa não. Eu não sei fazer polícia, eu nem via noticiário policial, só fazia esporte, matérias engraçadas. Eu era o cara que ia na Copa e não via um jogo, Copa de 90 eu não entrei num estádio, eu só fazia ambiente, só fazia
matéria de desentortava a Torre de Pisa, entrevistei a Titiolina. Tanto que na época a Globo mandou para a Copa do Mundo o Chico Anísio. E saiu na página amarela da Veja, se vocês procurarem vocês vão achar, porque não eram páginas amarelas, saiu página amarela. A minha foto com a Titiolina do lado, dizendo que eu estava fazendo uma cobertura humorística melhor que a do Chico Anísio, que eu achava impossível, sempre foi o meu ídolo, entendeu? Eu fazia o tal de repórter surpresa, que eu fiz na Olimpíada e tal. A Olimpíada também, eu não via nenhuma competição, só ficava fazendo matéria de ambiente, que é antítese do que eu faço hoje. Hoje o cara me olha e o cara já viu o cara sendo esfaqueado, levando tiro, boiando na água e tal. Antigamente o cara, se bem que não sei com o que mais a minha personalidade combina. Hoje em dia o cara me vê e sai correndo. Antigamente o cara me via, dava aqueles puta tapão na orelha no mercado e tal. Aí Datenão, porque eu fazia matéria de sacanagem, de brincadeira, os caras achavam que eu era um cara engraçado. Eu era um cara engraçado na TV, mas eu sempre fui um cara invocado. Então acho que é por isso que eu me adaptei bem na polícia. Agora, o que enchia muito o saco era o cara que chegava para mim. Aliás, o Zé Simão me chamou de... como é que é? De Galvão Bueno das enchentes. E ele tem razão, porque eu narrava enchente, nem Noé narrou tanta enchente como eu. Mas o cara me vinha do lugar, ô Datena, vai chover hoje? Eu falei, sei lá, porra, pergunta pra meteorologia. Quem é aquele jogador simpático, que foi bacana, que você nunca... Daquela época nossa, era difícil achar um cara antipático. E dos mais antipáticos eu acabei ficando amigo. Na época, que eram antipáticos a mim, na época. O Mário virou meu irmão, Mário Sérgio. O Leão virou um amigo meu depois. Mas o Neto era meu irmão desde aquela época. Rivelino, Sócrates, Gerson. Eram todos meus amigos. Tostão ficava comigo direto no hotel que tem aqui na Giovanni Gronchi. Isso foi o que eu achei de mais legal na minha carreira. Tive a oportunidade de conhecer o Luciano do Vale, conhecer o Juarez, Eli, esses caras todos, mas conhecer também os grandes craques, né? Pô, o dia que eu fiz transmissão com o Gerson, com o Pelé, com o Rivelino, com esses caras, eu chegava a chorar. E era o maior barato. Tem cada história do cacete. Conta uma. O Luciano, nós fomos jogar uma Copa Pelé na Itália. Aí, o Luciano falou assim para mim, o Datena, porque o Luciano tinha a pretensão de dirigir a seleção brasileira mesmo. Ele achava que ele fazendo uma grande campanha na Copa de Masters ele podia chegar à seleção. O Luciano sempre foi um cara ousado. Falou assim, olha, pô, nós estamos precisando jogar lá na Trieste. Trieste era uma cidade que era fantástica no começo do século passado. Morava James Joyce, morava a nata da cultura mundial, morava lá em Trieste. Hoje é uma cidade que está em decadência, né, há muito tempo. Tem mais pessoas velhas do que novas e daí por diante. Acho que foi a cidade mais triste que eu conheci na minha vida e era na época da guerra da Iugoslávia, da antiga Iugoslávia. Tanto que o hotel que nós ficamos tinha destroyer americano, navios americanos parados e o pau comendo do outro lado do Mediterrâneo. Mas o Luciano chegou para mim e falou assim, ô Datenão, como é que está o Sócrates lá em Ribeirão? Eu falei, tá bem, treinando todo dia, o caramba e tal. O Magrão era meu amigo, vou falar mal do Magrão. O Magrão tinha parado de jogar bola há muito tempo. E a gente saía todo dia, tomava pra caramba. Aliás, eu bebia muito mais do que o Sócrates. O Sócrates bebia menos do que eu. Só que eu perdi metade do pâncreas e ele deu azar de ter cirrose. Mas eu bebia muito mais do que o Sócrates, bem mais. Mas eu falei, Luciano, ó, o cara é meu amigo, é parceiro. Eu falei, não, ele tá bem fisicamente, bem preparado pra caramba e tal. E aí o Luciano pegou e convidou o Sócrates para disputar a Copa Pelé. E de repente, acabou de convidar o Sócrates, o Rivelino me liga. Puta que eu pariu, você foi falar que o Magrão tá em forma, puta merda, nós vamos ter que correr para ele pra caralho e tal. Eu falei, não, mas ele tá bem o caralho, você quer fuder a gente, nós vamos ter que correr pro cara. Eu me lembro que o primeiro treino que teve foi em Vinhedo, né? E nós paramos no sítio, o Rivelino deve ter até hoje o sítio ali. Houve dois negócios gozados ali. Aí nós estamos lá, e o Bigode com uma geladeira cheia de cerveja antes do treino. Eu e o Magrão detonamos a geladeira. Eu não ia treinar, mas o Magrão ia. Eu e o Magrão, nós estamos do lado de uma lagoa grande, cheia de pedra.
Aí o Magrão vira pro Rivelino e fala assim, ô Bigode, que porra é essa dessa lagoa cheia de pedra? Ele falou assim, não, é que a qualidade do peixe que eu tenho aqui dentro, o peixe come o barro, come a margem. Aí o Magrão falou assim, não era melhor você trocar o peixe ao invés de gastar esse dinheirão com pedra aqui, não? O Magrão era muito inteligente. E aí fomos treinar. Fomos não, eles foram. E do lado nós ficamos eu, o Juarez e o pessoal assistindo o treino. Sol de rachar a cabeça, rachar a mamona. Lançamento para o Magrão em profundidade. O Magrão chegou perto do Luciano e botou a mão nas coxas assim. E o Juarez falou assim, ô Datenão, eu acho que o nosso meia-direita está passando mal. Aí eu só ouvi assim, Datena! Era o Luciano me gritando. Aí eu falei assim, não, Luciano, sabe o que é? Foi uma disposição, a gente comeu uns quibe aí na viagem, o Magrão não está muito bem. Mas pode levar que vai dar tudo certo. E lá em Trieste houve uma primeira reunião, o Luciano falou assim, olha, aqui nós não vamos admitir bebida na concentração, pois só tinha fera, Luiz Pereira, Amaral, Vladimir, Rivelino, Sócrates. Mas a proibição do Luciano não deu meio certo, porque acabou a preleção, nós entramos na cachaça. Moral da história, o Magrão jogou 30 segundos, deu distensão, não jogou a Copa inteira. O Bigode falou assim, não falei pra você, pô? Mas o Magrão acho que foi um dos mais geniais que eu já vi jogar na minha vida e o melhor caráter que eu conheci de todos os caras. Eu nunca conheci um cara igual ao Sócrates. E entre os narradores de hoje, você citou agora há pouco o Everaldo e tal, quem que você acha que é o novo, o cara que vai ser a nova figura? Não tem. São todos caras muito bons, mas eu não vejo um que se destaque mais que os outros, né? Eu gosto muito do Kleber, que é meu amigo, do Luiz Roberto, que eu conheço de há muito tempo. E essa molecada nova é toda do mesmo nível, mas um bom nível. Os caras são muito bons. São muito bons porque são bem informados, eles te fazem ver o jogo, entender o jogo, para qualquer tipo de narração. São muito bons. Não tem um cara como o Luciano, não tem um cara como o Galvão, não tem um cara como o Silvio Luiz, mas eles todos são muito bons, num nível muito bom. Eu gosto muito deles. Eu só assisto futebol em televisão e não vejo futebol do Brasil, só vejo futebol internacional. Muito porque eu fiquei 40 anos na beira do estádio vendo futebol brasileiro, então eu só vejo futebol internacional. Então acompanho demais ESPN, Fox, esse canal Esporte Interativo, acompanho demais. Acho os caras no mesmo nível, assim, muito bom. Mudou muito na sua análise, na sua opinião, porque eu observo que hoje o jornalista, enfim, parece que ele tem que ser artista, né? Quer dizer, você fazia lá atrás, a gente até citou aqui youtuber, né? Fazia lá atrás, eu não entendi. Não. A gente via vocês, jornalistas faziam lá atrás, o Canuto, aquela coisa de brincadeira, mas não era o artista, né? Não, mas não é isso. É que hoje não tem espaço para isso. Primeiro que para você chegar num boleiro, o cara é superstar, é difícil você chegar no boleiro hoje. E segundo, que os caras têm que se preservar mesmo, porque hoje todo mundo tem telefone celular. Antigamente o cara saía aí numa boate, não era gravado pelo telefone celular, a vida dele não era tão exposta. Então eu até entendo que os caras têm uma determinada razão em se poupar. Quem não se poupa, leva no rabo, acaba se ferrando. Quem começa aparecendo muito, por exemplo, o Neymar. O Neymar, para mim, dificilmente vai aparecer um cara com a habilidade do Neymar. Eu não vejo ninguém que tenha a habilidade do Neymar, não vejo o Messi, não vejo o Cristiano Ronaldo, não vejo nada. Mas o Neymar virou um negócio assim que é um produto de consumo violento. Ele é um cara que ele é um marketing enorme em cima do cara. Então não sei até que ponto o cara consegue sustentar isso e jogar bola, né? E ele deu um azar terrível que ele não se machucava, mas depois daquela contusão dele, que deve ter dado alguma zebra ali, eu até encontrei um preparador da seleção antes da Copa do Mundo e perguntei para esse preparador, falei, o Neymar vai jogar a Copa mesmo? Não, vai, tá bem. Eu acho que foi uma cagada o Neymar jogar a Copa. Ele só se fodeu na Copa e não tinha condição de jogar, porque eu até citei pro cara, falei assim, outro dia o Neto fez uma brincadeira comigo, eu desmaiei e quebrei a costela. Até hoje eu tenho medo do cara chegar em mim e bater a mão na minha costela. Entendeu? Como é que o Neymar vai jogar bola com uma porrada no pé? Visivelmente ele tirava o pé nas divididas ali. Você entendeu? Visivelmente ele não foi o Neymar na Copa. Achei que foi uma cagada o Neymar disputar aquela Copa, mas como é que você vai deixar de disputar a Copa?
Como é que você vai ter? Tem Nike, tem um monte de coisa em cima. E aí o cara é consumido pelo sistema. O Messi não deve ter uma vida, já que ele é argentino, do Papa Francisco. Ele não deve ser o Papa Francisco, o Messi. Mas você não vê o Messi em lugar nenhum. Você vê o Messi em boate, caramba. Agora, quem aparece mais acaba se expondo. É por isso até que os jogadores se precavem mais. Mas aumentou também um grau de... Hoje o cara é mais estrela do que antigamente. Antigamente não tinha esses caras metidos como tem hoje, entendeu? Tem uns caras que são metidos mesmo, insuportável de você chegar perto. Mas a maioria eu entendo porque a gente que quer se preservar, o cara que quer se preservar. Eu tenho dó de quem trabalha hoje na imprensa esportiva, porque é difícil o cara chegar num jogador, difícil chegar num treinador. Os caras parecem que inventaram a bola outro dia, né? Parece que os caras... Hoje eu me daria muito mal. Hoje, puta que eu pariu, eu ia sair na porrada com gente todo dia. Porque os caras são malas pra caramba, muitos. Agora, a maioria se preserva mesmo e tem razão para se preservar. Você acha que isso tem a ver com essa reclusão dos jogadores? Tem um pouco a ver também com um consumo meio doentio de futebol aqui no Brasil? O cara vai visto jantando num dia que o time perdeu e é xingado. Isso eu acho uma sacanagem. O cara tem direito, o cara é profissional. O dia que eu faço um mau programa aqui, eu não tenho direito de sair para jantar. Eu acho que isso aí está errado. Eu acho que o jogador tem que ter liberdade. Só que isso cria uma diferença do jogador que é profissional como você, que dependia de você para que você o divulgasse. É esse ponto que eu vou chegar. Por isso que eu falo da internet, que hoje é uma realidade, você não pode mudar. Hoje o jogador está cagando para você, porque os meios de comunicação, não é que eles cometem um erro, mas o cara, ele grava um bagulho, uma selfie sobre um lance que ele fez um gol de bicicleta. Aí o UOL, o G1, a televisão, todo mundo replica o que o cara falou. Então por que ele precisa de você para falar? Se o jogador quiser viver sem dar entrevista, ele vive sem dar entrevista, ele vive só da rede social. Então ele não depende mais da imprensa. O jogador depende muito menos da imprensa hoje do que dependia na nossa época. Na nossa época o cara tinha que falar na televisão, falar na rádio. Hoje ele não precisa mais. Só fala o cara que é muito legal, que gosta de dar entrevista e tal. E tem os caras, por exemplo, eu sou fã do Daniel Alves. Acho que é um jogador que dificilmente vai aparecer um cara igual o Daniel Alves. Acho difícil aparecer um jogador com a capacidade do Daniel Alves até hoje, hein? Até hoje. O Barcelona nunca mais teve um lateral como ele. E nem vai ter. Se Semedo é bom, mas é muito longe do Daniel. Agora, o Daniel, de vez em quando, caga umas regras que ele não precisa cagar. Ele começa a dar pau na imprensa. Pra quê? Não tem razão para ele falar isso. Algumas coisas ele tem motivo. Quando ele fala sobre o racismo que existia lá em Paris e tal, ele tem razão, na própria Europa e tal. Mas os caras brigam com a imprensa de graça porque não dependem tanto da imprensa. Eles não dependem mais da imprensa como dependiam na nossa época. Eu repito, eles podem autocontrolar as carreiras usando a rede social. Agora, eu pergunto uma coisa para vocês. E se, de repente, os grandes sites como o UOL, como o G1, o UOL principalmente, que é uma referência para mim, é mesmo, sempre gostei, sempre falei, parasse de replicar o que esses caras põem na rede social? Pergunta que eu faço. Se o Marca da Espanha, se a Gazeta da Itália, se os grandes jornais de Londres, se os grandes sites, né, que deixaram de ser jornais e passaram a ser sites, parassem de replicar o que esses caras postam. É que um replica, todo mundo vai replicar para não perder. Mas se parasse de replicar esses caras, como é que ficaria a vida desses caras? Quer dizer, é complicado. Você falou do Neymar. Eu entendo que a carreira dele, e eu vi muito ele jogar no campo municipal de Itapevi, pela Rádio Tupi. A gente entrevistava, eu entrevistei ele sub-11, sub-12, sub-13, enfim. Pô, que legal, você foi um sortudo. Ele, Dentinho, entre outros, né? Lulinha do Corinthians também. O Lucas Moura, que era Marcelinho, porque a família toda corintiana, pelo menos era corintiana, né? E ele tinha como fã lá o Marcelinho Carioca. Mas eu entendo que a carreira do Neymar
E o pai do Neymar, né? O pai do Neymar fez muito mal, a minha opinião, para a carreira dele, né? Sei lá, eu não sei. Eu acho que o pai do Neymar ajudou também o Neymar pra caramba. O pai do Neymar defendeu o Neymar em posições que só o pai defende. Porque, porra, é um meio difícil você lidar. Muitos desses empresários acabaram na cadeia. O tal de Sandro Rosel curtiu uma cana desgraçada lá, o parceiro do Ricardo Teixeira e tal. Então, para você lidar com esses caras, você não pode ser a freira que entrou na boate. Eu acho que o pai do Neymar faz o papel dele. Mas devia deixar na mão do israelense lá, que eu não sei falar o nome, Zahavi, sei lá o quê. Poderia até passar para o israelense, mas eu sinto uma falta desgraçada do meu pai. Se o meu pai fosse o pai do Neymar, eu agradeceria muito, porque eu senti muita falta de uma figura paterna para me ajudar na minha profissão. Eu sempre fui um porra louca na minha profissão. Talvez se um cara que fosse meu pai me desse algumas dicas. E se você perceber bem, a exceção desse último movimento que o Neymar fez foi uma cagada, sair do Barcelona para ir para o PSG, até ali a vida dele estava dando certo, com problemas fiscais que eles estavam resolvendo e daí por diante, porque ainda assim a bola resolve lá dentro. O cara marcando gol, fazendo gol de bicicleta e o cacete, ele está na ordem do dia. Você vê que mesmo agora, depois da cagada de, quero sair do Paris Saint-Germain, o caramba e tal, o cara voltou, fez um monte de gol no fim dos jogos, até os ultra tiveram que retroceder. Ele está dando azar que ele está machucando muito. Mas eu não acho que o pai do Neymar fez tanto mal assim ao Neymar, não. Eu acho que o Neymar mesmo acabou passando da bola em algumas vezes e ele mesmo acabou se prejudicando, mesmo porque o pai do Neymar, ao que me consta, sempre pediu para que ele se poupasse, para que ele tomasse cuidado. Quando ele bota aquele monte de moleque do lado do cara, é mais para preservar o cara, tirar a atenção de cima do cara e proteger o cara, do que para ferrar o cara. Agora, alguma coisa deu errado ali, porque o pai dele sempre procurou o melhor para ele. Dizem até que nessa negociação, que começou lá em Ibiza, não foi? Do Alkelife lá, sei lá o nome daquele cara. O pai do Neymar aconselhou o Neymar ficar no Barcelona. O Neymar é que quis ir embora. Por quê? Porque tinha um Messi. Até eu achava isso. Você joga num time com o Messi, é difícil você se sobressair. Por exemplo, o Neymar fazia gol de bicicleta, saía no outro dia dos grandes jornais lá de Barcelona. Vamos botar o Mundo Deportivo e o Esporte. Essa capa, Messi chutou uma bola na trave. O Neymar fez 3 gols, driblou 4 caras, Messi acena para a torcida. Então o cara vai ficando puto. E tem a impetuosidade dele, que era mais jovem. O cara quer pular etapas. Se ele fica na dele, e ele ficou amigo do Messi, e é amigo de verdade, do Luis Soares e tal, o Messi vai parar mais cedo que ele. Ele seria o Messi do Barcelona. Deu cagada aí pro PSG. E acho que o pai dele percebeu isso. Aliás, a primeira notícia dele sair do Barcelona foi para mim quando eles me chamaram. Eu acho até que com esse objetivo. Estávamos eu, o Mauro Naves e o pessoal da ESPN dos Estados Unidos, naquele jogo que eles fazem lá na Praia Grande, aquele futebol de 5. Eu entrevistando. O lance de entrevista, você já reparou que o cara fala assim, porra, o cara é um puta no entrevistador. Eu acho que dificilmente você tem puto entrevistador. Eu acho que a boa entrevista é quando o cara quer falar. Às vezes você está perguntando uma coisa, o cara quer falar outra, ele fala outra coisa, e de repente o cara fala, porra, você viu a entrevista que o cara tirou do cara? O caralho. Se o cara não quiser falar, ele não vai falar. Então eu estou entrevistando o Neymar, falando aquele negócio de sempre. Então falou, bom, Neymar, e agora? Você vai renovar com o Barcelona? Ele pegou, deu uma parada para a câmera. Falou, não sei, Datena, porque foi a primeira vez que ele falou isso. Eu acho que o entrevistador tem que ficar prestando atenção no que o cara fala. Você vai com uma pauta para fazer um monte de perguntas, que nem vocês estão agora aí, fazer um monte de perguntas para os caras. Isso restringe muito aquilo que você pode tirar de uma conversa com o cara. De repente o cara está querendo falar uma coisa que não está na sua pauta. Aí você quer adequar a porra do papel que o cara está falando. Aí o cara falou uma coisa que não estava no esquema, porque há muito tempo eu deixei de levar a pauta para fazer a entrevista. De vez em quando levo, quando me sinto meio inseguro com alguma entrevista. Mas o cara falou assim, não sei. Quando ele falou pela primeira vez, que eu acompanho sempre os sites internacionais, que ele colocava em dúvida renovar com o Barcelona, eu falei, peraí, você não está querendo renovar com o Barcelona? Isso foi antes, hein, de pintar a notícia
que aquele menino do esporte interativo deu, mas muito antes. Tanto que eu botei no programa do Neto, o Neto falou assim, o Neymar vai sair do Barcelona. Depois da entrevista que eu fiz. Eu até encerro a entrevista assim, ó, era a época de fim de ano, acho. Assim, olha, o Bartomeu, toma cuidado aí, que é perigoso o Neymar sair do Barcelona nesse Natal, hein? Não vai comer peru aí e tal. E de fato aconteceu. Então, essa decisão do Neymar, me parece que foi uma decisão, a decisão mais equivocada que ele podia tomar na carreira dele. Porque ele está apanhando muito mais lá no futebol francês. Aquele técnico, que eu sempre gostei do Neymar jogando bola, quando eu estava assistindo Olympique de Marseille e PSG, 3-1, os caras dando porrada pra caralho no Neymar, o tal de Payet e Companhia Limitada, os caras pegando o Neymar, que é o clássico mais... Não é o clássico mais fudido que tem lá, porque o PSG é um time novo, mas é um dos grandes clássicos que existem na França. O PSG pelo poder, não pela história, e o Olympique de Marseille, que é o Olympique de Marseille. Tomando de 3-1, os caras dando porrada no Neymar. E o técnico, qual é o nome desse espanhol que está no Arsenal? É o Emery. Falei, por que esse porra, eu assisto televisão sozinho e fico discutindo comigo mesmo, por que esse porra desse técnico não tira o Neymar? Mas não deu 2 segundos, o cara vem e pisa no pé do Neymar e quebra o 5º metatarso do cara. De lá pra cá entre nós, o Neymar nunca mais foi o Neymar que a gente conheceu. Nem na Copa e nem nunca mais. E eu ainda tenho dúvida se ele está recuperado daquela porra daquela lesão. Às vezes eu acho que as outras lesões são em consequência dessa lesão. Sei lá, porque o corpo humano é feito de um equilíbrio. Você tem um equilíbrio no pé. De repente, quando você não tem a firmeza no seu pé, não tem acredito eu, até por uma questão de física, aí você tem uma ruptura do bíceps femoral, que eu não sei que merda é essa, aliás, o Marco Mora sempre falava. Não entrevista médico em jogo, porque é uma bosta, você não entende nada que o cara fala. Ruptura do bíceps femoral, será que merda é essa? É alguma coisa grave. Mas eu acho que tudo que está acontecendo com o Neymar ainda é fruto daquela contusão que ele teve no pé. Mas você não aposta, eu digo assim, pelas questões físicas, no Neymar, numa próxima Copa do Mundo, você acredita que ele não vinga eu mais? aposto, o Neymar é a nossa melhor aposta ainda. Não adianta o cara falar que não é. O Neymar é o nosso grande jogador. O Neymar é um cara que desequilibra. Você não vê no PSG? Eu só acho que ele não tem a condição física que ele tinha antigamente. Mas é gênio, joga pra caramba. E aconteceram algumas coisas na vida do Neymar que fizeram o Neymar botar um pouco mais o pé no chão. Eu tenho a impressão que ele está com o pé no chão. E, aliás, é bom ele ficar com o pé no chão mesmo, porque quem voa muito acaba se fudendo no fim das coisas. Essa questão de assédio sexual que ele viveu, né, que teve, processos, enfim, isso você já via desde a época de outros jogadores, desde... Existe isso desde que o ser humano é ser humano. Sim. Agora, isso tem que ser resolvido pela justiça. Isso tem que ser resolvido pela justiça. E o futebol feminino? Eu sempre gostei de futebol feminino. Nós não inventamos o futebol feminino, mas eu participei da invenção do futebol feminino, que quem ajudou muito foi o Luciano. A gente cansou de transmitir jogos da seleção brasileira quando ninguém falava de futebol feminino. O Luciano era um grande gênio disso aí. Você acha que esse movimento hoje de dar esse gás novo, né, para a modalidade, com mais transmissões, agora passando o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, os jogos de seleção batendo recorde... Tem mina que joga melhor que os caras. Tem mina que joga melhor que os caras. Não tem vôlei masculino e vôlei feminino? Por que você acha que tem mulheres nadando e mulher... Qual o problema da mulher jogar bola? Pelo contrário, tem mulher que joga bola pra caramba, que tem uma habilidade do caramba. Eu acho maravilhoso isso. Por que tem tanta resistência só quando o assunto é o futebol? Porque o Brasil é um país machista pra caralho. Fora daqui não é assim. O Brasil é um país machista pra caralho. Você vê que esse Mundial feminino parece que teve mais audiência que a Copa do Mundo masculina. Se não foi proporcional. Então, mas o Brasil é um país machista. Está enraigado no brasileiro esse negócio de machismo. Pô, tem mina que joga bola pra caramba. Eu acho mal barato as minas jogando bola. Que diferença faz uma mulher fazer um gol de bicicleta ou um cara fazer um gol de bicicleta? Uma mina dar um chapéu ou um cara dar um chapéu? Pelo contrário. Nós só falamos aqui de vários nomes, né? Juarez Soares, Sócrates, Luciano do Vale. Qual é aquela, lógico, falecimento, morte, foram seres humanos, que foi marcante para você, aquilo que sentiu? Todos eles. Todos eles. Cada dia que você perde um cara que fez parte da sua história, você perde um pedaço de você. Né? Você perde uma história para contar.
Você perde o personagem da história para contar. Quando falo do Magrão, que sempre foi meu ídolo, quando eu conto uma história dele, era muito mais legal quando eu contava presencialmente, quando ele estava do meu lado. Teve lances maravilhosos, por exemplo, a gente apresentava um programa na Record, eu e o Sócrates, lá em Ribeirão Preto. E, de repente, a televisão foi comprada por outra emissora e tal, e eu não podia mais fazer parte do programa. E era um programa excepcional, entrevistamos gente boa, Ivan Lins, Chico Buarque e tal. Os caras iam por causa do Magrão. Não era de esporte o programa? Não, mas ia gente de esporte também, mas a gente fazia aquela baita matéria, Ciro Gomes na época, gente pra caramba, Ratinho, éramos eu e o Sócrates, então teve cada história divertida pra caramba. Por exemplo, com o Magrão, aí eu fui para outra emissora, eu estava na Record e esse programa foi para outra emissora. E eu não podia participar mais do programa. Então eu virei o diretor do Magrão, ninguém sabe disso, eu virei diretor do programa. Peguei o Pelicano, que era irmão do Glauco, que é um dos maiores cartunistas que eu conheço, era meu amigo lá de Ribeirão. Fizemos uma caricatura do Magrão, eu bolei o cenário, e aí virou o programa Papo com o Doutor. Eu era o diretor, como não podia botar da Atena, eu virei Duda Almeida, sei lá. E aí eu era o diretor do Magrão, ficava dirigindo o Magrão, que era o maior barato. Durou quanto tempo? E eu era já o apresentador do Cidade Alerta. Era um cara conhecido, mas eu era diretor do programa do Magrão. E teve nesse programa que nós fizemos com o Magrão, teve cada uma que era do cacete. Mesmo porque acabava o programa, a gente tomava todas. Antes não, mas depois do programa tomava todas. E um dia nós esquecemos de gravar um negócio desse... Lembra dessa porra, desse negócio dessa cartilagem de tubarão? Né? Eu tinha que fazer um merchandising da cartilagem do tubarão. Então, eu falava assim, olha, o negócio é o seguinte, eu começava o merchandising, está aqui o doutor Magrão, alto pra caralho, magro, eu pequenininho perto dele. Bem, a cartilagem de tubarão é um dos melhores produtos hoje que nós temos aí para você que tem variados problemas e tal. O doutor Sócrates, que é médico, vai falar sobre isso. Aí o Magrão, você vê que tubarão não tem câncer. Né? Então, aí quando chegava em determinada parte, ele já de fogo. E não conseguimos gravar a porra do comercial, porque era uma coisa muito engraçada. O Magrão falou, na verdade, a medicina prova que o tubarão não fica doente, ou vive não sei quantos anos. Era o maior barato, cara, o maior barato, era muito legal. A gente fazia um programa, uma publicidade, que era daquele avião Brasília. Nem sei se tem essa porra hoje, tem? Então, olha, voe de Brasília, que é um puta avião do caralho, voa, não cai de jeito nenhum. E nós viemos entrevistar o Ratinho aqui no Lago do Aroço, em frente ao San Rafael, num restaurante que tinha ali, que era do Marcos Plonka. Quer dizer, já viu aí, o Magrão já morreu, o Marcos Plonka já morreu, né? Só temos eu e o Ratinho vivo, e não sei, mais ou menos ainda, porque eu já bati na trave várias vezes. Mas acabou o programa, nós fomos embora de Brasília para Ribeirão, porque era permuta. Entramos na porra do avião, na tempestade do caralho. O Magrão sempre foi o cara mais corajoso e calmo que eu vi na minha vida. O Magrão lá tomando cerveja, eu falei, Magrão, o avião... Caiu várias vezes o avião, não sei, só não bateu no chão, mas caiu. E aí o povo foi começando a ficar puto dentro do avião. Aí, Datena, filha da puta, você falou que esse avião era o melhor avião do mundo, o caralho e tal. E o avião, os caras ofendendo a gente a viagem inteira. Eu falei, ô Magrão, você não tá com medo? Eu tô, pô, mas o que nós vamos fazer? Se cair, caiu o caralho. Então era um cara muito simples e muito legal. Você tem medo de morrer? Claro que não, pelo contrário. Eu acho que morrer seria uma dádiva divina. Eu tenho medo de viver muito. Estou com o saco cheio de viver. Já vivi o que eu tinha que viver. Para mim tá bom. Não, para mim tá bom. Já vivi o essencial. Eu acho que esse negócio de viver demais, primeiro vão ter que morrer um dia. E eu, sinceramente, criei os meus filhos. Tenho neto já de 19 anos de idade. Eu acho que eu já cumpri meu papel. Estou cagando para viver, na realidade. Eu vivo cada dia. Mas para mim não faz falta viver, não. Mesmo porque eu sou um cara que acredito na vida eterna. E a vida eterna deve ser um pouco melhor que essa bosta que nós vivemos hoje em dia aqui. Né? Tá próximo essa... Mas sei lá, não sou vidente, cara. Hoje eu vim trabalhar aqui, o cara me ligou e falou assim, ô, quer que eu vá dirigir para você? Eu falei, por quê? Porque tem uma vidente que diz que você vai morrer hoje num acidente de carro. Que horas são? 1h30 da tarde, né? Se eu morrer até meia-noite, vai ser o furo que você vai dar no UOL.
que a mulher disse que eu ia morrer hoje de acidente de carro. Até agora eu não morri porra nenhuma, mas vai que eu morra. Pode ser uma puta numa matéria. Mas bateu na trave, assim, em termos de saúde? Você já teve AVC? Claro, eu tive tumor no pâncreas, pô. Tumor no pâncreas, 99% vai pro saco. Eu, graças a Deus, não fui, graças a Deus, e ao doutor Juquemura, ao doutor Marcel Machado, que me fizeram uma cirurgia excepcional há 12 anos atrás. Eu estou aqui até hoje. Mas tenho diabetes, esse negócio do que o cara fala que, olha, fica velho é uma experiência legal, o cara vai ganhando sapiência. Ficar velho é uma grande merda, se você quiser saber, dá tudo errado. Você começa a ficar mal, tem problema de saúde pra cacete, começa a dificultar para a própria família, começa a broxar de vez em quando, você entendeu? Então eu não vejo graça nenhuma em ficar velho. Eu acho legal o cara viver 100 anos, 200 anos, 300, Matusalém, acho legal. Mas eu não tá entre o meu projeto de vida viver tanto assim, não. Qual é o seu projeto de vida, então? É morrer logo. Não, os caras, por exemplo, os caras perguntam se eu vou ser político ou não. Porra, toda hora que eu penso em ser político é cagada para todo lado, cara. Mas é cagada para todo lado. Eu estava até pensando em sair candidato a prefeito, que é essa pergunta que todo mundo me faz, né? Porque o cara falou assim, pô, você foi candidato a prefeito uma vez? Não foi. Foi candidato ao Senado? Não foi. Não é verdade, fui pré-candidato. No meio do caminho eu descobri coisas que realmente não valia a pena. Pô, vou ter que conviver com esses caras aqui, não vai dar certo. Eram pessoas que não ia dar certo se eu convivesse com aqueles caras. Quanto à prefeitura, realmente, todos os caras conversaram comigo, direita, esquerda, centro. Hoje eu conversei com um cara do centro, outro dia eu conversei com o Márcio França, outro dia eu conversei com o Bolsonaro. Eu estou analisando a possibilidade de ser candidato a prefeito, mas de repente você só tem notícia ruim do negócio, né? Eu não sei se eu teria saco, não. Agora, se eu for candidato a alguma coisa, sobre o projeto de vida falando de uma forma legal, eu não sei se eu quero ser político para sair da televisão, que eu estou com o saco cheio, na verdade, ou se porque realmente eu quero tentar ajudar meu país. Porque se você, pelo menos ladrão eu não sou, não sei se sou competente, mas ladrão eu não sou, entendeu? Cagada que esses caras fazem, estão fazendo cagadas de erros crassos aí, talvez eu não fizesse. Seria um ladrão a menos no meio de uma classe em que muita gente rouba, mas tem muita gente boa, né? Talvez eu pudesse ser candidato, mas ainda não fui convencido a ser. Ainda tem até março para vir, mas ainda não fui convencido a ser e não tenho pretensão, pelo menos até agora hoje, de sair candidato a prefeito ou a vice-prefeito, mas existe uma chance de no futuro eu ser candidato ao Senado ou coisa parecida. Pô, então presidente da República, se o Luciano Huck vai ser, por que eu não posso ser? Nas últimas pesquisas para presidente da República, que inclusive cara de pesquisa boa, o Lavareda falou para mim, falou, olha, eu disse ao Alckmin, na época que você jogava o Alckmin para segundo lugar, perto do Bolsonaro. Eu, como vice do Alckmin, lançava o Alckmin a 13, 14 pontos, ficava a 3 do Bolsonaro. E o próprio DEM fez uma pesquisa que eu estava muito bem avaliado para sair como candidato a presidente da República. Chegou-se a esse comentário, de inverter o Maia como vice e eu como candidato a presidente da República. Então, falou-se até nisso. Eu tenho vontade de ser político, mas até agora não tive aquele start para ser. Até agora, até hoje, nesse momento, não tive aquele start para ser. Os caras ficam queimando largadas, os caras começam a meter o pau em mim e tal. Né? Que nem o Dória se lançou candidato a presidente da República muito cedo. E tem gente que já se lança candidato a prefeito e tal, e fica metendo pau em mim, eu não sou nem candidato. É que os caras veem a pesquisa e ficam cagando de medo. Que eu estou nas primeiras colocações com o Russomano, nas duas pesquisas que saíram. Mas, por enquanto, pode ficar tranquilo que eu até agora não sou candidato a coisíssima nenhuma. Num momento em que as pessoas rotulam muito no desespero, você é comunista, você é bolsonarista, fica tudo num extremo. O que é o Datena hoje? Eu sou um cara com vontade de entrar na política e ser um cara honesto. Eu me defino como um cara de centro hoje. Como todo cara na vida, quando você é moleque muito cedo, era moda a gente ser de esquerda, né? De ter atividade na escola com esquerda. Fui
Eu fui, sem ter vida partidária, ligado ao PT, fui filiado ao PT durante muito tempo, mas nunca tive vida partidária. Depois passei pelo PP sem ter vida partidária, passei pelo DEM sem ter vida partidária. Eu nunca entrei, nunca fui numa reunião do PT, nunca fui numa reunião do PP, nunca fui numa reunião do DEM. Eu tinha contato, não no PT, que no PT, inclusive um cara do PT disse que pô, o Datena não faz falta nenhuma saindo do PT. Eu falei, ainda bem, porque senão eu estava preso uma hora dessa, na época. E no PP eu tinha contato com o Olim, que era meu amigo, não era uma questão partidária. Né? E no DEM foi uma oportunidade que o Rodrigo Maia, que é uma pessoa que eu gostei muito, conversou comigo e quase que eu saí candidato ao Senado. Inclusive, falando com ele esses dias, ele falou, pô, Datena, você podia ter sido candidato ao Senado e tal. Então, não adianta você não se definir. Hoje eu seria um cara de centro. Hoje eu seria um cara de centro. Está todo mundo virando de centro. Está todo mundo virando pai de santo, você já viu? Todo mundo vai no centro. O Dória, que era um puta cara de direita, agora diz que é do centro. Não é verdade? Então, a política está virando uma grande macumba. Está todo mundo vindo para o centro, pô. Você acha que isso é medo de se vincular ao extremismo? Como é que é? É medo de se vincular a esse extremismo que as pessoas ficam rotulando? Olha, coisa que você coloca como extrema é ruim. Eu vou citar a história contemporânea. Nós tivemos uma puta ditadura fascista, canalha e talvez a mais execrável que existiu nos últimos tempos, que foi a ditadura do Hitler, que pregava a raça ariana, com aquele imbecil do Mussolini. Um acabou de ponta cabeça e o outro acabou se matando, se é que se matou mesmo. Mas antes disso, o Hitler matou 6 milhões de judeus e 50 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Só que do outro lado, nós tivemos o Stalin, que matou mais 50 milhões de pessoas com uma ditadura de esquerda absurda, e o Mao Tse-tung, que matou mais 70 milhões. Então só aí morreram 200 milhões de pessoas vítimas de extrema, ou direita ou extrema esquerda. Eu acho que a democracia é o único caminho que existe, não tem outro caminho que existe para você definir como melhor caminho. O Churchill perdeu uma eleição depois de ter ganho a guerra sozinho no peito. Quem ganhou a guerra no peito foi o Churchill, mas ele perdeu a primeira eleição a primeiro-ministro depois da guerra e aceitou democraticamente, depois voltou ao poder. Então acho que a democracia é o único caminho. Hoje eu me defino como um cara de centro, mesmo porque eu não gostaria de radicalizar nem a esquerda nem a direita, porque os caras estão dando muita cagada na esquerda e muita cagada na direita, não que o centro não dê cagada também. Você é uma pessoa que não anda com segurança, você está aqui conversando com a gente, não tem ninguém lá fora te esperando? Porra, meu, se eu não tenho medo de morrer, por que eu vou andar com segurança? Para gastar dinheiro? Né? Se o cara quiser te matar, ele contrata o segurança para te matar, o seu segurança. Ou então ele vai e sequestra a família do seu segurança e fala assim, se você não matar o cara, eu mato sua família. E aí? Então, segurança é Deus. E aí todo mundo tem um tempo na vida, eu acho, que aliás, tem mesmo, né? Isso não é questão de ser religioso ou não. Aliás, eu sempre respeitei mesmo pessoas que não acreditam em Deus. Eu já fui até processado porque eu teria me insurgido contra Deus, coisa nenhuma. Foi uma frase que eu disse, que é uma frase milenar, que o cara não tinha Deus no coração. Não fui eu quem criou essa frase. Essa frase existe há milênios. Acho que deve estar até na Bíblia, ou antes da Bíblia, entendeu? Eu não tenho nada contra ateus. Desde que o cara respeite a lei dos homens, qual o problema do cara não acreditar em nada? Acreditar nele mesmo. Os grandes filósofos do mundo, a maioria, não acreditavam em Deus. Nietzsche, Schopenhauer, Spinoza acreditava da maneira que ele acreditava e tal. Não tenho nada contra pessoas que não acreditam em Deus. Mas eu tenho a minha crença. Agora, mesmo sem crença, eu acho que você vivendo uma vida legal, uma vida honesta e decente, não fudendo ninguém, já tá bom demais. Como que é o pai da Atena? Eu não sei, você tem que perguntar pro meu filho, pô. A mesma coisa é você chegar para Jesus Cristo e perguntar como é que é Deus. Tem que perguntar pro meu filho. Eu não sei como é que eu sou como pai. Acho que eu sou um cara legal. Mas só isso? Você não acha que, assim... Pô, não tá bom? Sou um cara legal? Você é de dialogar, você é de conversar, você é de dar conselho? Não, eu não encho o saco de ninguém. Cada um segue a sua vida. Conselho, esse negócio... Não adianta você dar conselho porque filho não segue. Você dá um conselho, o cara faz uma coisa completamente diferente. Então, eu caguei. Eu deixo os caras viverem a vida. Pode fazer o que quiser. Eu sempre fui assim.
Até porque você tinha esse ímpeto também, você sabe que seu filho pode ter igual. Mas filho nenhum, graças a Deus, parece comigo. A maior referência que eu tenho dos meus filhos, que os caras falam assim, pô, não é possível que esse cara seja o seu filho ou sua filha. Os caras são tão bacanas. Não é possível que seja seu filho e tal. Porque eu sou um cara meio invocado, eu sou um cara que eu não faço média com ninguém, eu não fico abraçando ninguém, cumprimentando ninguém, dando a mão para ninguém. Quem sabe se eu entrar na política eu tenho que fazer isso, mas até agora não entrei e até agora não fui para a política. Se eu for para a política é capaz de eu abraçar até poste, carregar a criancinha no colo, essas coisas assim. Mas eu nunca fui um cara muito agradável. Até um cara chegou para mim outro dia e falou assim, porra, o Datena é difícil trabalhar com você. Falei, pô, legal, é difícil mesmo você trabalhar comigo. Até contei na entrevista com o Léo. Só que você tem uma sorte, você vai embora daqui a pouco, eu tenho que ficar comigo 24 horas por dia. Então eu não sou realmente um cara agradável e nem tenho vontade de ser. Eu não sou um cara legal assim de se conviver. Então, mas levo a minha vida. Eu saio da minha casa, venho para a TV e da TV eu volto para minha casa. Não faço nada mais além disso. Eu procurando umas histórias ontem, achei em um lugar só, então não sei se aconteceu de fato ou não. Você quase brigou com o Maradona uma vez, é isso? Não, eu e o Mosca. Nós brigamos, não na porrada, mas brigamos. Eu fiquei muito amigo do pai do Maradona, que a gente ia fazer matéria, eu, Silvio Luiz, no treino da Argentina, naquela concentração da... Não sei se é lá ainda, acho que mudou, da Roma. Como é que chama? Trigório, um negócio assim. É um negócio mais ou menos parecido com isso. E a Argentina estava treinando na porra lá do campo da Roma. Isso na Copa na Copa de 90. E o Maradona machucou e saiu para o banco de reservas, ele sozinho. E é aquilo que eu te falei, naquela época tinha o inconveniente, que eu não sei se era inconveniente, do repórter entrar no campo. Você imagina você entrar no meio do treino da Argentina e o Maradona machucou, você ir lá falar com o Maradona. Aí o Maradona olhou assim para mim, que ele tinha acabado de se machucar, estava certo ele, pô, o cara com dor no pé, não sabia se ia jogar, ele falou, porra, fora da cancha, e veio com a beia dando assim, falou, vai tomar no seu cu, pô, e o caramba, e discutimos assim com o cara, mas de boa. Depois sempre tive bom contato com o pai dele, sempre foi um cara muito legal, mas ele era invocado comigo, tinha na mesma concentração, pouco antes daquele irmão dele quebrar o pau, foi preso pela polícia lá italiana. Os caras fazendo pergunta para o Maradona, eu fiz uma pergunta em português. Ele falou, não te entendo, não hablo português. Eu falei, não entende o caralho que você não entende. E aí acabou a entrevista coletiva. E tinha uns caras brasileiros que ficaram me olhando assim, tipo enojado, né? Que eu tinha respondido mal para o Maradona. Ele entendia perfeitamente o que eu estava falando. Pô, ele jogava com o Careca naquela época, amigo, parceiro do Careca, ele entendia português, ele estava querendo cagar a regra. Eu mandei ele a merda, acabou a entrevista coletiva. Agora, você tem 2 filhos comunicadores, né? Tenho. Qual dos dois, você como pai, analisando, vê aquele que tem uma personalidade parecida com o bom Datena? Graças a Deus, nenhum dos dois, meu. Mas em termos de comunicação, nenhum? Nenhum dos dois. Cada um tem um jeitão deles. Eu tenho 3 filhos comunicadores. Tem a Letícia, tem o Vicente, que está fazendo um programa parecido com o meu lá em Goiânia, e tem o Joel. Mas todos eles são bons no que fazem, mas acho que não tem nada a ver comigo. Graças a Deus não tem nada a ver comigo. Por exemplo, você sai aqui na Band, os caras amam o Joel, porque ele cumprimenta todo mundo. O Joel que devia ser candidato a prefeito, porque ele é um cara agradável pra caramba e tal. E a comunicação deles é diferente da minha. Eu acho que não tem ninguém parecido comigo em comunicação, graças a Deus. O único cara que parecia comigo no começo era o Geraldo. Um dia eu tô aqui num camarim pequenininho que eu tinha aqui, aí bateu na porta, tinha um cara. Aí eu abri a porta, o cara, oi, Datena. Eu, oi. Ele, eu vim entrevistá-lo aqui, o Datena e tal, porque eu sou seu fã e não sei o que e tal. Falei, cacete, eu tô conhecendo esse cara de algum lugar, né? Porra, eu acho que eu conheço esse cara. Aí o Geraldo... Não, porque eu sou conhecido como o Datena do interior e tal. Falei, entendi, porque ele era muito parecido comigo. Acho que no começo da carreira o Geraldo me imitava lá em Limeira, tanto que o cara achava que ele era parecido comigo. Foi por isso que a Record contratou o Geraldo, para encher o meu saco. E é por isso que o Geraldo hoje é um dos maiores comunicadores da televisão. Eu acho ele ótimo, eu acho ele fantástico. Mas o cara que mais se aproximou
da minha forma de comunicar foi o Geraldo. Acho que era o cara mais parecido. Mesmo porque acho que no começo lá em Limeira ele me imitava. Sorte dele que ele parou de me imitar, tanto que ele virou um baita apresentador. O Vicente, por tudo que ele passou e chegar onde ele chegou agora, num caminho correto, enfim. O que é isso para o pai da Athena, né? Ver um filho que tudo que ele passou? É o mesmo que todos os outros meus filhos que conquistam alguma coisa. Ele leva uma vida normal e espero que ele continue levando a vida normal que todos os meus filhos levam. Significado de vitória de filho não tem melhor nem para um nem para outro. Cada um vive a sua vida e cada um que consegue uma conquista é uma conquista sua. Tem gente que chega para mim e fala que o Joel é melhor que você, Vicente é melhor que você, sua filha é melhor que você. É a melhor crítica. Às vezes o cara está achando que está fazendo uma puta crítica a mim e está me elogiando, porque não tem coisa melhor para um pai do que ouvir que o filho é melhor que você. Você disse que não assiste mais futebol brasileiro, mas como você faz com o seu time? Nem o seu time você assiste mais? Corinthians? Não, faz tempo que eu não vejo. Muito tempo que eu não vejo o Corinthians jogar. Eu só fico puto quando perde, empata, mas eu não... Só vai ver o resultado, não é mesmo porque eu fico nervoso. Eu já vi tanto time bom do Corinthians jogar que eu fico meio nervoso, mas não tenho acompanhado o futebol brasileiro. Mas acho que muito por causa do meu desgaste como repórter esportivo, que eu já tomei de raio, chuva, copo de mijo na cabeça, porrada em estádio de futebol, porque antigamente se apanhava em estádio de futebol. Então eu meio que peguei bode, mas ainda acho que o futebol brasileiro, se bem organizado, não perde uma Copa do Mundo, cara, porque não tem... Você pega todos os grandes times do mundo, hoje menos, mas na última Copa do Mundo, todos os grandes times do mundo têm jogador brasileiro protagonista. Quer dizer, tem alguma coisa errada, era a mesma coisa que acontecia com Portugal. Portugal tinha jogadores jogando em todos os grandes times e jogadores de nível. Até o Filipão aparecer para juntar a roda, Portugal não ganhava nada. Quando o Filipão apareceu, quase ganhou a Eurocopa, quase chegou à final de Copa do Mundo. Assim eu acho que é com o Brasil. Se o Brasil se organizar em termos dessa CBF, que é uma bagunça do caramba, se o Brasil se organizar e conseguir montar um time capaz de disputar uma Copa do Mundo, mas primeiro tem que ajeitar os campeonatos locais e tal. Com certeza, velho, você talvez até nem utilizando esses grandes craques, você enche o saco numa Copa do Mundo, porque ninguém joga bola melhor que o brasileiro. Pela sua experiência de repórter na área do esporte, quem é o maior rival do Corinthians? Que me vem na cabeça assim? Não, o maior rival é São Paulo, é Palmeiras? Não, é o Palmeiras mesmo. Esse é o maior rival. Aí você vai me perguntar se eu torço contra o Palmeiras, também não torço, eu não ligo muito para isso não. Torço assim, para encher o saco dos caras aqui que são palmeirenses, mas nunca torci contra o Palmeiras, pelo contrário, pô, tinha uma época que o Palmeiras, lá na minha cidade todo mundo era palmeirense, né, lá em Ribeirão Preto, na região. Luiz Pereira, que para mim foi o maior zagueiro que tinha, Dudu Ademir da Guia, César, Pio, Ney, ponta esquerda. Era um timaço, o Palmeiras sempre teve timaço. Você falou de aposentadoria, mas quando a gente fala em futebol, esporte, você abre um sorriso, mesmo já não acompanhando. Claro, é a mesma coisa que eu fazia um programa aqui chamado Coração do Brasil. Então eu ia para Fernando de Noronha, o cara falou, nossa, da Atena, mas como você é diferente fazendo o Coração do Brasil, você lá no meio dos golfinhos e tal, você é diferente do Brasil. Gente, eu falei, o que você queria, caralho? Que eu desse uma porrada no golfinho, chutasse a baleia branca? Claro, cada ação uma reação. Você está num ambiente, você age de um jeito. Agora, no ambiente de polícia, que você vai fazer uma gracinha, você olha para o TP, tem lá 25 mortos hoje de manhã num acidente. O homem mata a mulher com um tiro na cabeça. Como é que você pode sair legal num programa desse? Claro que não pode. Esporte é uma coisa diferente, um negócio legal. Acho até que eu conseguiria ser um bom comentarista de esporte hoje. Eu narrei a Copa do Mundo, essa Copa do Mundo do Brasil, narrei Olimpíadas. Tem jogos que eu narro ainda com alguma capacidade. Futebol nunca gostei de narrar, porque futebol é um jogo difícil de narrar. Futebol é aquela coisa que o americano fala, é muito difícil de sair gol e tal. Tem jogo que é uma merda, você pega um 0-0 e tal. Mas para narrar basquete eu sou muito bom, sempre fui muito bom. Para narrar vôlei eu sempre fui muito bom. Por quê? Porque ninguém queria fazer isso naquela época aqui. Era o Luciano do Vale e eu de madrugada, porque ninguém queria vir aqui de madrugada. Quando o Bolacha não queria vir, ele me botava para fazer.
Então eu só perdia para o Marco Antônio no vôlei, que o Marco era um fenômeno e fazia vôlei. E para o Luciano, claro. Mas eu sou um ótimo narrador de vôlei, um grande narrador de basquete. Seria capaz de narrar. Talvez não com a competência daquele menino da ESPN, que é engraçado pra caramba. Esse Rômulo é bom pra caramba. Não com a competência dele, mas eu narraria basquete, vôlei hoje, brincando, rindo. E faria isso com muito mais vontade do que faço programa de polícia, não pelo salário. Por isso a minha pergunta. Não pensa, mesmo aposentado, aposentadoria, de repente voltar para o esporte, fazer alguma coisa? Ah, meu, não. Não? Não. Mesmo porque se eu falar que eu vou voltar para o esporte, os caras já começam a me encher o saco aqui, a hora que eu abrir a porta, tá querendo tomar o lugar do fulano, tomar o lugar do cicrano. Eu, por exemplo, quando comecei a fazer esse programa que o Neto faz hoje, eles queriam que eu fizesse um programa de polícia. Eu falei, pô, esses caras beberam água de cachoeira. Já faço 2h30 de polícia à tarde. Vou fazer polícia meio-dia. Eu comecei a dobrar os caras. Eu pedi para contratar o Neto. Falei, vou fazer só 10 minutos de esporte no fim. E fui comendo de trás para frente. Falei para o Neto, Neto, eu vou fazer um programa de esporte e você vai ficar com esse programa. Tanto que quando eu saí para a Record, ele assumiu o programa. Quando eu voltei para cá, eu era para ter assumido o programa de esporte. Esse programa de esporte foi o último grande barato que eu acho que teve de esporte da televisão brasileira, que era um programa muito louco. A molecada adorava esse programa. Era um programa muito louco, nonsense total. Eu revivia aquela época de Rede Globo. Era telefone voando, sapo dentro do programa, botava os caras na boca do sapo. Congela. Congela o Ulisses, que até a novela começou a imitar. A novela das 8 começou a imitar. Que o Ulisses começava a falar, congela o Ulisses. O Ulisses ficava parado. A gente fazia 1, 2 em cima dele, eu e o Neto e tal. Então tinha coisas homéricas, pô. Era um programa muito legal. E no fim acabou ficando pro Neto. O Neto hoje, para mim, é o melhor apresentador de programa esportivo que tem no Brasil. Tanto que ele tem a audiência que tem. Agora, eu não tenho vontade de fazer mais esporte. Então, o que eu tenho vontade mesmo, talvez, no máximo, é voltar a fazer um programa de rádio. Mas o cara da rádio aqui não quer que eu faça programa de rádio, apesar de não ter nada contra o cara tem tudo contra mim, mas eu fazia bem programa de rádio. Eu era bom para fazer programa de rádio e dava uma puta de uma audiência aqui. Eu fazia um programa de rádio de primeira qualidade. Mas não adianta, eu peço para os caras, não me põem para fazer rádio, então eu vou fazer o quê? Talvez eu faça uma rádio minha no YouTube. Depois, se fuder com eles não podem reclamar, hein? Agora, o rádio agrega, né, Datena? Eu acho que o rádio hoje, em alguns momentos, tem muito mais força que televisão. Eu sentia isso. Eu faço o programa de maior audiência da Band, na média, há 17 anos, que é o Brasil Gente. Você pegar 17 anos de Band, desde a época que eu estou aqui, quem mais deu audiência na Band foi eu, na média geral. Mas eu fazia um programa na rádio de manhã. Chegou a dar 120 mil ouvintes por minuto. Com o meu amigo Agostinho Teixeira. Com o Agostinho, que é genial. O Agostinho é genial, é gênio. Mas nesse programa eu sentia que tinha mais repercussão que o programa da televisão. Por quê? Porque o rádio é fácil de você ouvir. O rádio hoje tem um bagulho digital que iguala todo mundo, o som fica igual para todo mundo. E outra coisa, os grandes congestionamentos. Esses caras que deram cagada, por exemplo, em São Paulo, que hoje tem 10 milhões de veículos quase, e os caras ficam presos no trânsito, você está lá, entre 9 e meio-dia. Puta merda, o que tem de gente te ouvindo no rádio é uma coisa impressionante. Então o rádio chega a ser mais significativo do que televisão em boa parte da programação e muito mais do que rede social. Rede social eu acho meio relativo. Eu acho que a gente está supervalorizando a rede social. Rede social tem caras fantásticos, tem cara que, principalmente porque tem caras preparados mesmo, tem médico, tem engenheiro, que para falar de determinados assuntos, às vezes até o cara entende mais do que você. Mas tem uma grande quantidade de imbecis que ameaçam, que xingam e daí por diante. E não acho ainda que, pela falta de tecnologia no Brasil, essa história de não implantar 5G, de ser 4G e tal, não acho que seja ainda muito significativo o que a gente valoriza a rede social. Quem valoriza a rede social são os sites que repercutem o que tem na rede social. Mas o povão, de uma forma geral, não sei se o povão, no Brasil inteiro, se liga tanto em rede social assim. O cara vai ver vídeo. Tem telefone que não tem nem cacete de internet, entendeu? Então, até chegar a um determinado ponto da tecnologia, como nos Estados Unidos, como na China,
Eu acho que a rede social no Brasil está muito supervalorizada. Eu acho que não é tudo isso que a gente pensa. Eu acho que quem ganhou ultimamente muito espaço foi o rádio, mais até que a TV. A TV ficou diluída a audiência pela internet, né? Pelos canais fechados, porque tem uma quantidade enorme de coisa para você assistir, e Netflix, Apple entrando agora, o streaming entrando agora, a televisão ficou... Para você ter uma ideia, isso aí já é base de dados, né? Você pega... Eu era o inimigo mortal do Montenegro, o Montenegro sempre me odiou, por causa do que eu brigava com o Montenegro pelo Ibope. Hoje eu nem ligo mais, acho que até ele faz uma pesquisa razoável. Mas a gente começava fazendo o Cidade Alerta à tarde, dando 70, com 70 pontos, 70% de ligados, 70% de ligados. Hoje você começa com 40, 30% a menos. E boa parte dessas pessoas está presa no trânsito, está indo buscar o filho em casa. Antigamente tinha mais gente em frente à TV. Eu cheguei a bater a Globo várias vezes com Cidade Alerta, tanto que eu fui contratado pela Globo na época. Fomos os 4 contratados, a Ana Maria Braga, que foi, o Sérgio Groisman, que foi, e o Luciano Huck, que foi. E eu que assinei contrato, o Bispo Gonçalves rasgou e eu fiquei na Record. Mas eu dava uma puta de uma audiência, porque também tinha gente pra caralho vendo televisão. Hoje em dia tem menos gente vendo televisão. Agora, e boa parte dessas pessoas está na Globo nesse horário que eu faço. A TV Globo, a Organizações Globo é a maior, certo? Não, a TV Globo é uma das maiores televisões do mundo. Do mundo, certo. Não é do Brasil. Então, já imaginou o sucesso que o Datena é aqui na Band, né, nacionalmente, enfim. Você numa TV Globo hoje, em 2020, 19... Eu imaginei. Quem não imagina isso é o Roberto Marinho, o Grupo Marinho lá. Inclusive eu conheci eu estava pensando nisso hoje. Mas eu conheci o Robertinho, gostei muito dele. Achei um moleque do caralho. O menino que assumiu o esporte lá. Eu acho esse moleque genial. Acho que esse moleque vai reformular um pouco a TV Globo. É claro que eu me imaginei na Globo. Eu já trabalhei na Globo, mas eu me imaginei na Globo fazendo um programa lá. Aliás, se a Globo quisesse bater a Record no horário da hora do almoço, eu tenho certeza que se eu fizesse um programa lá, eu dava um chinelo na Record de monte. Mas de montão, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas os caras iam ter que rebolar lá. É tudo muito proporcional, tudo muito proporcional. Antigamente você saía de uma televisão, eu saí, por exemplo, da Record num dia, estreiei na Rede TV que dava 3 pontos no outro dia e dei 14 pontos de média. Se levava a audiência, hoje eu não sei se leva tanto. A última vez que eu saí daqui dando 7 pontos, estreiei na Record dando 18. Se eu saísse daqui e fosse para a Globo, eu daria um caralhão de audiência. Mas eu prefiro ficar na Band, porque a Band é minha casa, me dá liberdade para trabalhar e daí por diante. Mas esse negócio de hipótese é hipótese. Coisa que não é viável, não é viável. Eu jamais irei trabalhar na TV Globo outra vez e duvido que trabalhe em outra televisão que não seja a Band. É muito difícil eu trabalhar em outra televisão que não seja a Band, porque eu duvido que alguém queira me contratar. Agora, a sigla Band, você é o pai da sigla da criança? Eu comecei a falar Band aqui. Aí o Luciano me chamou um dia e falou assim, o Datena, os caras estão reclamando do conselho. Sempre tem esse negócio de conselho. Sempre tem... Sabe por que os caras criam um conselho? Que, por exemplo, eles querem mandar um caralhão de gente embora. Para não ficar um só mandando um caralhão de gente embora, eles criam um conselho. Aí o cara vai reclamar e fala assim, não, foi o conselho que mandou. Porque existe a ética do Spinoza e a ética da empresa. A ética da empresa é melhor que ela fique diluída num conselho, que aí os caras todos que fazem maldade vão dormir tranquilos. Aí foi o conselho quem tomou a decisão. Mas quem toma no cu é sempre o empregado, não é? Aí o Luciano falou assim para mim, o conselho disse que você não pode falar band, porque lembra bandido em inglês e tal. Mas depois acho que o conselho resolveu falar band e virou band. Mas eu fui um dos primeiros a falar mesmo. Acho que fui o primeiro. Tem algo que você queira falar, que você não falou, que nós não perguntamos? Fique à vontade. Tá aqui, ó. Imagens na tela. Me dei imagens. Eu queria falar... Gozado isso. Eu estava ouvindo o cara me imitar. Tem um programa muito legal na rádio. Que rádio que é? 97? Que é o Bolsonaro me entrevistando. Você já viu isso?
tem o Bolsonaro me entrevistando. E ele me goza com o negócio do imagens, porque eu tenho um nariz meio entupido, ao invés de eu falar imagens, eu falo me dê imagens e tal. E é muito engraçado esse programa com o Bolsonaro, é gozadíssimo. É o do Bolsonaro Rogério me Morgado? entrevistando. Hein? É o do Rogério Morgado? Eu não sei, acho que é. O cara até me Que mandou é o aqui, eu Talk caguei de Show? rir. Eu mandei pro Bolsonaro, ele não me devolveu para ver se ele gostou ou não, mesmo porque a gozação era em cima de filho. Assim, olha, você ficar falando do meu filho aí, eu estou indicando o meu filho aí, porra, eu ligo a televisão, porra, eu vejo lá o seu filho, tem um monte de filho seu na televisão e tal. Aí eu falo assim, não, porque me dei imagem, olha lá, ele está falando errado e tal, acho muito engraçado isso aí. Mas achei muito legal a entrevista, achei bacana. A imitação, ela é legal, né? É um reconhecimento do... Ninguém imita um cara que não representa nada, né? Acho gozada que os caras vão evoluindo. Por exemplo, eu jamais imaginei virar boneco de Olinda. Aí me botaram de boneco de Olinda. E aí o meu cabelo foi ficando mais ou menos branco. Sempre foi, né? Eu pinto o cabelo desde 40 anos de idade. Aliás, não sou eu que pinto, minha mulher que pintava. Quando ela encheu o saco de pintar meu cabelo, eu também falei, vou deixar o cabelo branco, foda-se. Os caras, não, você não pode deixar o cabelo branco, porque aí vão dizer que você está velho. Caralho, mas eu estou velho, eu tenho 62 anos de idade. Então qual o problema de deixar o cabelo branco? Tanto faz. Mesmo porque com o cabelo preto, os caras falavam para mim onde é que eu comprava a peruca que eu usava. E o caralho do Mauro Betting que usa peruca, nunca ninguém falou para ele onde é que ele compra a peruca dele. Eu falei isso pro Mauro. É uma sacanagem, que o Mauro também, eu acho. Esse é outro cara que é unanimidade, não tem contraindicação. Todo mundo adora o Mauro no meio e ele é um gênio como comentarista. Eu acho que é um cara super, hiper bem informado. Mas todo mundo dizia que o meu cabelo era peruca e o dele não era. Agora acho que com o cabelo branco pararam de falar um pouquinho. E diziam muito que eu parecia o Evo Morales, que eu tenho a cara meio, entendeu? Meio gordinha. Então eu parei de pintar o cabelo. Agora, eu acho que isso tudo foi uma grande viagem. Eu acho que essa história conversando com vocês, né? Porque eu nunca paro para pensar. Eu sou um cara que eu tenho um ego grandão, sei lá, é difícil você ver um cara que não tem vaidade. Todo mundo tem vaidade. Mas eu não paro para ficar pensando no que eu fiz e o que eu não fiz. Se eu dei cagada ou se eu não dei cagada, se eu fiz um puta coisa, um negócio legal ou se eu não fiz. Quando você dá uma entrevista dessa, é uma viagem muito bacana que você começa a lembrar coisas que você não queria lembrar, né? ou não conseguia lembrar. O cara me pergunta assim, pô, você quer apagar alguma coisa do seu passado? Não é nada, exatamente nada. Eu acho que um homem é feito em cima dos erros e dos acertos dele. Você não pode chegar e considerar que um cara está numa determinada posição só porque ele acertou na vida. Né? Às vezes os erros do cara levam o cara a determinada posição muito mais do que os acertos. E o que é errado para alguns, para outros é completamente diferente. Nós falamos de filhos, mas e o nome da guerreira, aquela que atura o... Não entendi. Nós falamos de filhos. E o nome da guerreira, aquela que sempre está do seu lado, esteve... A Matilde é a razão da minha vida. Ela teve um problema muito sério nesses últimos dias, que ela quase morreu, e se ela morresse, eu morreria no mesmo dia. Porque é a razão da minha vida. Sem a minha mulher, nada mais tem sentido. Não tem filho, não tem neto, não tem nada. A razão da minha vida é minha mulher. Essa é a grande razão. Sempre foi, mas é a razão da minha vida, total. São quantos anos? Que eu conheço 52, casados são 42 de casamento. Então eu não vivo sem ela. A única parte que eu me emociono da minha vida é quando eu falo da minha mulher mesmo. Primeiro porque eu acho que se de vez em quando a gente tem capacidade de contestar Deus, né? Eu fico perguntando para Deus por que ele foi me colocar na vida dessa mulher, que é uma mulher tão bacana, que não merecia ter casado comigo. Viu? Porra, coitada, ela não devia ter casado comigo, mas eu amo a minha mulher. Tudo que eu quero da minha vida é poder viver com a minha mulher e partir antes dela, porque se ela partir, eu parto no dia seguinte ou na mesma hora. Eu não consigo viver sem ela. O Datena é romântico? Não sei. Eu era mais. Depois que eu operei do pâncreas, levei algumas porradas e tal, fiquei menos. Mas com a minha mulher, sempre fui. A minha mulher é o meu reduto. É por isso que eu digo, eu saio de casa,
venho para a TV e da TV vou para casa. Não vou em festa, não vou em lugar nenhum. Todas as vezes que eu fui para algum lugar diferente, não me dei bem. Tem pessoas que ficam observando o que você faz, o que você não faz. Não me sinto bem. Eu prefiro viver com a minha mulher lá em paz, com os meus filhos, netos, quando vão em casa. Eu sempre preferi uma vida assim. Eu vivo uma vida muito reclusa, não é de hoje, faz muito tempo. Porque cada vez que eu conheço o ser humano, eu prefiro mais meu papagaio, meu cachorro, do que o ser humano. O ser humano é um bicho muito ruim, né? Então eu vivo em paz. Isso aí me lembra um livro do Che Guevara, O Diário da Motocicleta, que virou filme depois. Aí ele mesmo escreve no começo do livro, olha, isso aqui é a minha vida. Se você gostou, legal. Se você não gostou, que você se exploda, cara. Bom, entrevistamos aqui o polivalente José Luiz da Atena, que não tem medo de cara feia, e espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as principais entrevistas de personalidades aqui no All Sport e no nosso podcast. Até a próxima! O All Entrevista tem edição de áudio de Isabel Rani e coordenação de Diogo Pinheiro.